E aí, pessoal, o presidente Romildo Bolzan falou sobre o Grenal com uma frase forte, falou também sobre o ano que vem e o que o Grêmio espera. Nós vamos falar detalhe por detalhe da palavra do presidente Romildo Bolzan do Grêmio. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. O torcedor estava incomodado que o presidente Romildo Bolzan não estava falando, pois ontem, para a Rádio Gaúcha, à noite, o presidente falou. E ele disse muita coisa. A gente pode começar, inclusive, falando sobre o Grenal, porque o presidente falou o que normalmente eles evitam dizer, os dirigentes nessa hora. Olha a frase, o Inter é muito favorito para o Grenal. O Inter é muito favorito para o Grenal. Está na nossa frente, briga por coisas maiores. O empate, para nós, não é um resultado ruim. Atentem-se, o Grêmio não considera ruim o empate. Claro, o presidente segue dizendo que a vitória seria fantástico. Ninguém está dizendo isso. É importante, e ele faz questão de frisar, é importante deixar claro que eu não estou dizendo que quero um empate. Mas fica evidente na análise que o Grêmio admite o empate como bom resultado. O Grêmio vai sim com os pés muito no chão e com muita humildade para o clássico. Esse é o sentimento do presidente do Grêmio. Não tem aqui nenhum jogo de palavra do presidente. Pelo contrário, ele diz, olha, o Inter é muito favorito, o empate não é ruim. E claro que a vitória seria melhor e seria fundamental para nós. Mas é preciso pontuar. Acho que esse é um sentimento. E eu acho que, de certa maneira, o presidente falou o nosso sentimento. Né? O nosso sentimento. Por quê? Porque nós não podemos perder o Grenal, né? Em todos os aspectos. O presidente falou sobre o momento do Grêmio no campeonato, projetando, né? E ele coloca algo que todos têm, né? Precisamos rapidamente vencer, fazer 2, 3 vitórias seguidas para dar um salto. Isso que o Grêmio precisa fazer. Não tem espaço para tempo ou para perder. Não importa mais o tamanho do jogo, nós precisamos vencer. Aí projetando também o jogo do sábado à noite, porque não tem mais o que fazer, né? O presidente projeta 5 ou 6 vitórias, dependendo do rendimento dos adversários. Isso é o que ele projeta. É muito pesado. E aí o presidente vai para um ponto que me parece importante e que eu separei aqui para a gente discutir. O principal legado da gestão Romildo Bolzan é, sem dúvida, a grande capacidade administrativa e financeira que ele desenvolveu, o quadro diretivo que ele desenvolveu junto com o Carlos Amodeu para a realização das coisas no Grêmio. Esse é o grande legado. A gente sempre teve aqui críticas ao departamento de futebol, sobretudo depois de 2019, principalmente. Eu não coloco tanto 18 nessa história. De 19 em diante, que é quando o Grêmio começa a terceirizar para o Renato, começa a ver as coisas acontecerem, os problemas acontecerem, e não bota ali a mão do Grêmio, não tira um pouco aquele status, aquela zona de conforto, e isso acaba prejudicando o departamento de futebol, e hoje a gente está pagando o preço desse período, e esse ano também um desmando atrás do outro, um problema atrás do outro, que determinou que a gente tivesse na situação que está. Mas essa parte administrativa e financeira sempre foi muito valorizada e aplaudida por todos os gremistas, inclusive os adversários do presidente Romildo. Pois ontem o presidente Romildo fez a primeira frase, a primeira reflexão sobre o próximo ano do Grêmio. Lembrando, o presidente Romildo sai do Grêmio no final de 2022. Final de 22. E olha a curiosidade disso aqui. Não vamos ter algumas receitas, presidente Romildo, aquelas que faziam parte da Libertadores e Sul-Americana, ou Sul-Americana. Teremos um orçamento diminuído. Sempre tivemos responsabilidade fiscal e precisamos nos readequar aos novos padrões. Eu não estou falando de Série B.
Eu tô falando de o fato do Grêmio já saber que não vai para a Libertadores, por óbvio, e que dificilmente vai para a Sul-Americana. A permanência na Série A. Teremos um orçamento diminuído e vamos nos readequar aos novos padrões. O tipo de situação de manter o equilíbrio financeiro será mantido de qualquer forma. É preciso manter o desempenho no futebol, mas com saúde financeira. Ou seja, já deu o caminho. Vou repetir. Teremos um orçamento diminuído e vamos nos readequar aos novos padrões. O presidente Romildo, quando assumiu o Grêmio em 2015, fez exatamente isso aqui. O Grêmio precisava se readequar em todos os aspectos e o presidente baixou a guarda e disse o seguinte: deu, tirou o Moreno, tirou o Barcos, tirou um monte de jogador e fez dentro de outro orçamento. Em 16, o Grêmio era campeão da Copa do Brasil com 6 milhões de folha. O Grêmio em 21 briga para não cair com 14 de folha. O erro é esse. O erro é esse. E em cima dessa realidade, o presidente já indicou. O Grêmio precisou tomar uma pancada para voltar à realidade dele, que é essa aqui. Que é um trabalho enxuto, um bom aproveitamento, uma escolha mais precisa na hora de contratar, que inclusive esse ano a gente não pode nem reclamar tanto. Eu acho que esse ano errou menos do que nos outros anos. Mas essa é a clareza, é essa situação. Só que tem um porém, ou uma vírgula, que o Grêmio precisa superar para até ter essa discussão aqui, que é não cair. A nossa conversa vai parar no cair ou não, porque se o presidente projeta readequação aos novos padrões sem Libertadores e Sul-Americana, imaginem na segunda divisão. Será outro mundo, outra realidade, tudo será diferente e o Grêmio com certeza vai ter, a partir daí, outra forma de trabalhar. Não tem saída, o presidente deu ontem tudo o que tem para fazer. E a gente pode, e vocês dizem que é passar pano, mas não. Eu sei dos erros e dos problemas do presidente agora. Eu sei de tudo isso. Nunca passei pano para isso. Vejo os problemas e falo deles. Mas eu não tiro os méritos ali. O presidente trabalhou lá. Trabalhou e trabalhou bem. O presidente, 2015, 2016, 2017, trabalhou muito bem. O Grêmio mudou de patamar. Agora, depois disso, eu nem falo no caso da administração, mas o fato é que o resultado do trabalho do Grêmio a gente está vendo dentro do campo e isso tem que ser criticado sim, ninguém aqui vai passar pano nisso. Agora, esse conceito é muito parecido com o conceito de 2015. Dessa vez o presidente não vai ter muito tempo, porque ele vai trabalhar agora, trabalha no ano que vem e depois dá lugar a outro presidente. Mas essa foi a receita lá e fica evidente que o Grêmio vai voltar algumas peças, porque precisa voltar. O Grêmio não pode seguir como está, se seguir como está vai quebrar. E isso ninguém quer. César, Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.